Vamos agora então ao nosso questionário. Veja aí, questionário da lição 6, santificarás o sábado. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD para adultos. O tema aí do nosso trimestre, os 10 mandamentos, valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Os comentários são do pastor Ezequias Soares. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras. Nós não trazemos aqui as respostas falsas e verdadeiras. Lá no questionário você encontra em nosso site e outros sites também. Então lá você encontra as perguntas com as respostas para serem completadas e você encontra também perguntas com respostas falsas e verdadeiras para você colocar qual é a falsa e qual é a verdadeira. Aqui nos vídeos nós já trazemos as frases completas e todas as respostas verdadeiras somente. Vamos então ao nosso questionário aí, primeira pergunta dentro do texto áureo para completar. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verdade prática, segunda pergunta para completar. O quarto mandamento envolve os aspectos espiritual e social, diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e ao mesmo tempo com o próximo. Parte número 1, o sábado da criação. Pergunta número 3, o que é Shabat e Sabaton? Então Deus celebrou o sétimo dia após a criação e abençoou esse dia e o santificou. Aqui está a base do sábado institucional e do sábado legal. O sábado legal não foi instituído aqui. Isso só aconteceu com a promulgação da lei. O substantivo Shabat, sábado, não aparece aqui na criação. Surge pela primeira vez no evento do Maná. A Septuaginta emprega a palavra Sabaton, sábado, semana, a mesma usada no Novo Testamento grego. Pergunta número 4. O que significa Deus concluiu a criação no dia sétimo? Então Deus completou a sua obra da criação no sétimo dia. Deus descansou, ou seja, cessou. É o significado do verbo hebraico usado aqui. Shabat, cessar, desistir, descansar. Esse descanso é sinônimo de cessar de criar e indica a obra concluída. Não se trata de ociosidade, pois Deus não para e nem se cansa. Pergunta número 5. Qual a bênção de Deus sobre o sétimo dia? Então ele abençoou e santificou o sétimo dia como um repouso contínuo na dispensação da inocência, mas isso foi interrompido por causa do pecado. Agostinho de Hipona lembra que não houve tarde no dia sétimo e afirma que Deus o santificou para que esse dia permanecesse para sempre. O sábado da criação aponta para o descanso de Deus ao mundo inteiro no fim dos tempos, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Na parte 2 nós temos aí o sábado institucional. Pergunta número 6. Como é o sábado institucional desde a criação? Então é o sábado para descanso de todos os povos. É uma questão moral que Deus estabeleceu para a raça humana ao comemorar a criação. Tornou um modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É a ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção e assim por diante. O sábado institucional, portanto, não se refere ao sétimo dia da semana, pode ser qualquer dia ou um período de descanso. Pergunta número 7. O sábado institucional não era mandamento? O sétimo dia da criação não era mandamento, mas revela a necessidade natural do descanso de toda a natureza. O repouso noturno de cada dia não é suficiente para isso. Deus abençoou e santificou esse dia, não somente para comemorar a obra da criação, mas para que, nesse dia, todos cessem o trabalho e assim descansem física e mentalmente para oferecer o seu culto de adoração a Deus. Pergunta número 8. Os patriarcas não guardaram o sábado? O livro de Gênesis não menciona os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó observando o sábado. Segundo Justino Mártir, Abraão e seus descendentes até o Sinai agradaram a Deus sem o sábado. Irineu de Leão diz que Abraão, sem circuncisão e sem observância do sábado, acreditou em Deus e lhe foi imputado a justiça e foi chamado amigo de Deus. Parte número 3 agora, o sábado legal. Pergunta número 9. Qual o significado do sábado legal? É o sétimo dia da semana no calendário judaico, marcado para repouso e adoração. Foi introduzido no mundo pela lei. É o sábado legal dado aos israelitas do Sinai. Nenhum outro povo na história recebeu a ordem para guardar esse dia.
é exclusividade de Israel. O sábado e a circuncisão são os dois sinais distintivos do povo judeu ao longo dos séculos. Pergunta número 10. Como é o sábado do Decálogo? A expressão "lembra-te do dia de sábado para o santificar" remete a uma reminiscência histórica e, sem dúvida alguma, Israel já conhecia o sábado nessa ocasião. Mas parece não ser referência ao sábado da criação. Ele aparece na promulgação da lei, contudo, essa reminiscência não reaparece em Deuteronômio. Trata-se com certeza do sábado que o povo não levou a sério no deserto. Pergunta número 11. Qual o propósito da instituição do sábado legal no Decálogo? Tinha um propósito duplo, social e espiritual. Cessar os trabalhos a cada 6 dias de labor era dar descanso aos seres humanos e aos animais e dedicar um dia para a adoração a Deus. É um memorial da libertação do Egito. 2 vezes é dito que o sábado é um sinal distintivo entre Deus e a nação de Israel. Parte número 4, um preceito cerimonial. Pergunta número 12. O que disse Jesus sobre a violação do sábado? Então, o Senhor Jesus Cristo disse mais de uma vez que a guarda do sábado é um preceito cerimonial. Ele colocou o 4º mandamento na mesma categoria dos pães da proposição. Veja ainda a que Jesus se referia quando falou a respeito desse ritual mencionado em Êxodo 29:33, Levítico 22:10 e 1 Samuel 21:6. Disse igualmente que os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa. Mateus 12:5. Ao passo que não existe concessão para preceitos morais. Pergunta número 13. Complete segundo a circuncisão no sábado. Se o 8º dia da circuncisão do menino coincidir com o sábado, ela tem que ser feita no sábado, nem antes e nem depois. Assim, Jesus mais uma vez declara o 4º mandamento como preceito cerimonial e coloca a circuncisão acima do sábado, como está em João 7, Levíticos 12. O mandamento moral é obrigatório por sua própria natureza. Parte número 5. O Senhor do sábado. Pergunta número 14. Como é o sábado e a tradição dos anciãos? Os 4 evangelhos registram os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. A tradição dos anciãos criou 39 proibições concernentes ao sábado. Mas o Senhor Jesus disse que é lícito fazer bem no sábado. Mateus 12:12. Isso ele fez. Veja em Marcos 3, Lucas 13, Lucas 14, João 5, João 9. E por isso nós devemos fazer o bem, não importa qual seja o dia da semana. Pergunta número 15. Jesus é o Senhor do sábado? Como está em Marcos 2:28. Então, o sábado veio de Deus e somente Ele tem autoridade sobre esta instituição. Não há outro no universo investido de tamanha autoridade, senão o Filho de Deus. A expressão Filho do Homem, no singular, é título messiânico. Não é usual ou comum às outras pessoas. Está claro que Jesus se referia a Ele mesmo. Jesus disse que os seres humanos não foram criados para observar o sábado, mas o sábado foi criado para o benefício deles. Marcos 2:27. Pergunta número 16. Qual era o dia do culto cristão na igreja primitiva? Então, o primeiro culto cristão aconteceu no domingo e, da mesma forma, o segundo, João 20:19-26. Nesse dia, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Marcos 16:16. O dia do Senhor foi instituído como dia de culto, sem decreto e norma legal, pelos primeiros cristãos desde os tempos apostólicos. Veja em Atos 27, 1 Coríntios 16:2, Apocalipse 1:10. É o sábado cristão. O sábado legal e todo o sistema mosaico foram encravados na cruz. Colossenses 2 foram revogados e anulados. 2 Coríntios 3, Hebreus 8. O Senhor Jesus cumpriu a lei. Veja em Mateus 5, 17, 18. Agora vivemos sob a graça. João 1,17, Romanos 6,14. Agora, dentro da conclusão, a pergunta número 17 para completar. A palavra profética anunciava o fim do sábado legal. Jeremias 31, 31-33 e Oséias 2,11. Isso se cumpriu com a chegada do novo concerto. Hebreus 8, 8-12. Exigir a guarda do sábado como condição para a salvação não é cristianismo e caracteriza-se como doutrina de uma seita.